é um domingo de reflexão. Sempre, né? Domingo sempre é o resumo da semana que a gente faz aqui, às vezes na live, para renovar a ideia de que a gente tem que se manter, se a gente quiser, né, se for uma escolha, se manter no nosso campo, na nossa intenção, na nossa energia, né? Interagir, mas não se jogar, interagir, mas não se perder. Isso é importante demais, né, gente? Porque o convite é forte, a gente está muito mergulhado num sistema que assim faz com que a gente se esqueça quem a gente é. Isso é comum, isso é normal, isso é assim mesmo, não é para combater nada nem ninguém, como a gente fala, mas a gente tem que fazer um pouquinho de força, né, para se manter na nossa, porque sempre tem uma força querendo tirar a gente da gente, sempre querendo carregar a gente para a ideia dos outros, para o campo dos outros, para a vida dos outros, né? E é assim mesmo, esse é o jogo. O jogo é você se firmar muito na sua energia. Isso daí é uma coisa que não é comum, né? E como que é trabalhar isso no equilíbrio? Trabalhar você ficar na sua energia, ou seja, ficar na sua coisa, na sua atitude, no seu universo interior, interagindo com o universo dos outros. Isso não é uma coisa que a gente tem treinamento. E a gente vem refinando o nosso processo exatamente para a gente saber lidar com isso, mas sem rejeitar, sem apertar, sem criticar. É uma neutralidade, é um caminho do meio, na verdade, na prática. Né? As pessoas falam muito, o caminho do meio, o caminho do meio. Mas no dia a dia, o caminho do meio é uma pinóia, né? Vamos falar a verdade. O caminho do meio vai se estruturando no agora. Mas o chamado é muito grande. A provocação do lado de fora é muito grande. Como assim, Marco? O seu dia a dia, sua personalidade, seus machucados do passado, né? As coisas que falaram que você não merece, que você não é capaz. Aí sempre aparece aquela alma bendita na sua frente, te provocando, te trazendo alguma questão de sombra que a gente fala aqui. É um pop-up da sombra vem na sua frente, aparece, né? Mas é você, né? E é louco, você vai falar assim, como sou eu, Marco? Como me prova? Não tem prova, né? A maior prova que a gente pode dar é reverter esse processo. Enquanto você faz ele, acompanha, esse raciocínio é interessante. Enquanto você faz ele, para ver se muda alguma coisa em volta. Como a gente fala aqui, seja um pesquisador da sua consciência. Porque o processo é natural, a natureza é assim, você que está se ligando que tem alguma coisa diferente. Quando você faz diferente com você através de uma estratégia, você tem a oportunidade de perceber se isso é verdade ou não. Agora, é tão surreal, é tão deslocado a coisa que a gente traz, a proposta é tão diferente, é tão tudo ao contrário, que não tem como pegar e falar, me prova. A única prova que você vai ter é você mesmo tentando, é você fazendo, é você seguindo uma metodologia para ver se vai dar em algum lugar. Porque não tem outra maneira. Não tem outra maneira de provar para você. Porque se a gente é projetor integral de tudo e está tudo ligado com a gente, como é que eu vou te dar uma prova? Né? Eu vou dar uma prova mental, vou começar a falar de coisa difícil, de física quântica, um diabo a quatro. Isso daí acaba virando uma distração, gente. Pensa bem, o que adianta? A mente se satisfaz com uma explicação, né? Teórica, que as pessoas citam muito, mas isso não adianta nada, porque daqui a pouco a mente quer saber mais, ela é sedenta de investigação. É um sistema que ela se alimenta de curiosidade. E aí, você entra numa noia, numa parada, estou falando assim geral, né? Uma reflexão, que de repente a cabeça fica perguntando, mas isso, e aquilo, e procurando prova. Não, então eu sou um com todo, eu sou gerador de tudo, então, mas como é que funciona? Que daí como? Apenas aplique alguma metodologia, alguma coisa,
para você aos poucos ir percebendo o efeito do lado de fora. E pior, você não controla o efeito. Então, é muito louco, porque se de uma ponta você tem uma necessidade de ter uma vida boa, na outra ponta existe uma necessidade de correr do perigo. E esses são os detalhes importantes que a gente fala aqui, que é para você compreender que se o poder está na sua mão, você está correndo do perigo, o perigo se torna real. Você está dando força para o perigo. Você está rejeitando a vida como ela é, correndo do perigo. Qual que é a energia que você está pondo? No perigo. Você não está indo na direção do que você quer. E é muito delicado, é muito delicado. E você está correndo de um perigo artificial. Vem, acompanha o tio Marco. Ele é artificial. E autoconfirmativo. Como assim artificial, Marco? Você aprendeu as coisas, você tomou trupicão, tomou tapa, o poder estava na sua mão, ninguém te falou isso, ninguém sabe como lidar com isso direito. A coisa se volta contra, porque é autoconfirmativo, você tem uma ideia, as expectativas vão para fora, o fundo que faz a forma, que é as suas expectativas, as suas crenças, aquele bando de pateta que você assistiu em volta de você, te marcou, te impressionou. E isso daí você comprou como uma verdade. E começa a rodar no seu sistema, na sua vida, na sua autossimulação. Aí começa a dar tilt, começa a machucar e pronto, é assim. E aí você vai vivendo com isso, falando, isto é a verdade, isto é que é assim. Então, é complicado. Por isso que a gente fala assim, ó, larga pra lá esse negócio de ficar tentando entender. Faz uma intervenção agora, entra no espírito desse trabalho, pega as ferramentas, faz as adaptações que você consegue fazer para a sua vida, para tentar entender que esse aqui, além de tudo que a gente fala, é um caminho do meio. É um retorno à sua essência e um retorno ao fluxo da sua energia como você sendo o centro da sua vida. As pessoas não vão gostar quem é cristão, quem é bonitinho, quem gosta de posar para os outros, quem gosta de posar de bonitinho, não gosta. Por quê? Porque conflita no dia a dia você pensar em você em primeiro lugar. Você parar de se comover com todos, com tudo. Ah, mas como assim eu tenho que parar de... Ué, é uma escolha. Se existe uma internet viva, se você está em intercâmbio direto, sutil, que você não percebe, está prejudicando sua saúde, sua vida, suas ideias, suas crenças, está te jogando para baixo, só tem uma maneira de você descobrir se isso que eu estou falando, exatamente só isso, é verdade. Além de todo o resto. Se você começar a parar de se comover com virar uma pedra de gelo, eu já te explico por quê. Se você virar uma pedra de gelo e falar, não, todo mundo tem poder, todo mundo escolheu estar aqui, todo mundo escolheu esse tipo de ilusão, se você fizer isso constantemente, você vai perceber que o seu corpo vai ter mais saúde, você vai perceber mudanças físicas, sutis, que você não conseguia perceber antes. Porque essa mistura na rede viva, sutil, nessa internet viva que a gente fala aqui, prejudica demais a pessoa. Prejudica demais, prejudica o que ela tem, o contato dela com a vida. Entendeu? Então só de você não se comover com ninguém, nem com nada, e compreender que você está aqui numa peça de teatro holográfica, e você tem ligação com uma coisa maior do que a sua família, maior do que a sua personalidade, maior do que tudo. Então, e começar na prática a se afastar um pouco daquele sentimento do personagemzinho e começar a abastecer uma coisa mais forte e ter uma postura um pouco mais fria com o drama dos outros, sua saúde vai mudar. Só tem um jeito de descobrir fazendo. Não tem outra maneira. Não adianta eu te falar pela lógica, porque ninguém fala do jeito que a gente fala aqui. Bom dia! Regina, não tem tema. Se quiser fazer pergunta, faz, tá? Não tem outro jeito. Você tem que testar. Tem que testar. Entendeu? E ninguém fala assim, olha, é uma internet viva de verdade. Você é médium, sim, só que suas crenças, coisas que você acreditou, as impressões que você tem, lá, o médium é o que recebe espírito, escreve cartinha. Você não está entendendo, isso daí ferra você, porque é mentira. Não é que é mentira, é que o pessoal é muito confortável para a mente falar assim, ah não, ele é médium,
aquele que recebe espírito, aquele que escreve cartinha, aquele que não sei o que lá. E aí o médium é assim. E eu não sou. É muito confortável. Por que é confortável? Porque se eu falar para você, olha, você está rodando num sistema que te lascou e que fisicamente, mentalmente, emocionalmente você está comprometido por acreditar nesse sistema e a sua sensibilidade está encalacrada com todo mundo, você está sentindo Deus e o mundo e a sua saúde está indo para o saco por causa disso, e isso bota a responsabilidade no seu colo. Então, é muito mais fácil eu acreditar que o que está aí fora é normal e o Marco que é maluco, do que eu pegar e falar, não, peraí, será que o maluco não sou eu de ter acreditado em tudo isso que eu acreditei até hoje, e até hoje eu não arrisquei fazer alguma coisa diferente para ver se isso é verdade? Só tem um jeito de descobrir, virando um monge urbano, saindo fora desse povo, é sua família, você me desculpa, é todo mundo, porque é o normal. E você está encalacrado com esse normal. Suas energias estão esvaindo. Sua vitalidade, você acorda cansado, você dorme cansado, você acha que é alguma coisa que você fez. Desculpa, não é só isso, tá? Não é só isso. Você está encalacrado, a energia está vazando à torta e à direita, para todo lado, porque está ligado com todo mundo, que nem o ouriço do mar, como a gente fala aqui. E isso reflete no físico, né? Então, é sério, é grave, acaba com a pessoa, tira inspiração. Uma coisa é você acordar vital, feliz, inspirado. Puta, aí começa a vir ideia. Por quê? Vibração alta, energia alta, altas influências, boas influências. Muda a sua profissão, muda uma sacada que você tem para o seu dia a dia, muda o seu jeito de viver, o seu contato com a vida. Quando você está rodando na baixa frequência, isso não acontece. Você já acorda mastigado, você já acorda assim, puto, que merda, vai começar tudo de novo. Entendeu? Muda o seu contato com quem você pensa que você é. Sacou? Então, é assim, vira um cientista, não acredita. Só faz e vê onde vai dar. Nem fala sim, nem fala não, né? Como diz o Calunga. Vem pro neutro, mas no neutro você já tá ganhando uma coisa assim, tipo, porra, vamos ver. E se eu tiver errado? E se tudo que eu li me iludiu? E se tudo que esse povo aí fora tá falando é uma loucura? É tipo um campo holográfico que fica aparecendo luz no céu. Acontece de tudo, gente. Acontece de tudo. Entendeu? E muita coisa para distrair, para tirar a gente do centro. Tirar a gente da responsabilidade de pegar finalmente a nossa consciência e botar no lugar certo, que é dentro da gente, na gente, só com a gente. Entendeu? E é muito louco. Eu acho que foi o Calunga, o Zé, sei lá, o pessoal falou aí, né? Que assim, é complicado, porque quando você começa a entrar nessa neutralidade, se afastar um pouco das polaridades, como o Calunga escreveu, por isso que acontece confusão de religião. É um santinho, não fala nada de ninguém. Não, você é esperto, você está entendendo que tem uma rede viva de conexão e multidimensional. Quando você começa a te dar um passo para trás da lambança que todo mundo faz no dia a dia, por isso que confunde a cabeça das pessoas. Por isso que pessoas que fizeram isso com muita intensidade e chegaram num alto nível de consciência, quem está em volta, que não está vivenciando o fenômeno, confunde com religião, confunde com bondade, com moralidade humana. Não tem nada a ver com isso, entendeu? É que a pessoa começa a sentir e perceber que ela tem uma conexão direta com a vida, com a natureza, e tudo que ela faz tem uma consequência, atraindo, entre aspas, né? Botando ela, frequenciando ela, habilitando ela a determinadas faixas de consciência e de dimensão, de fatos dimensionais que acontecem só com ela, ela fala assim, opa, peraí, eu não vou entrar na bagunça dos outros. Aí nego começa a querer, né, porque não está vivenciando, só está testemunhando o fenômeno, está olhando para a pessoa do lado de fora, não está entendendo o que ela faz por dentro, e também se explicar, você vai se complicar. O que você vai falar para sua tia Mengarda? Tia, tem multidimensão. Se você me bota uma crença e eu acredito, me impressiono, concordo, faço festa, eu sou carregada para a mesma realidade de porcaria que a senhora está falando. Você vai explicar isso para sua tia? Ela vai ligar para o SAMU, né?
Então, então é complicado, entendeu? Não se explica, só se vive. Não dá para você compartilhar, tem que viver. Não tem explicação lógica. Ah, me apresenta uma lógica. Por quê? Porque você está com muito medo. Medo de se perder numa coisa que de repente vai te carregar para um desconhecido. Porque você não se conhece e a parte sua não quer, como a gente fala, né? Então é isso, né, gente? Já estou dando a palestra, a aula da noite agora, mas eu estou falando aleatório que me deu vontade, né? Me deu vontade de falar um pouquinho, interagir, se tiver pergunta eu respondo. Não tem pergunta. Estava rolando a tela para ver se tinha pergunta. É isso, né? Então esse domingo, assim, sempre a gente vem nessa pegada de relembrar as coisas, falar, olha, um pouco de paciência, você ficou anos plantando porcaria sem saber o que você estava fazendo. Agora a gente está apresentando um jeitinho de você sair da encrenca de verdade, de você fazer certas coisinhas com você, com consciência, sabendo o que está fazendo, que muda a qualidade do que você está fazendo e inclusive te dá mais vontade de fazer. Porque você começa a ter resultado e fala, puxa, é verdade, olha o que me aconteceu. Olha, eu mudei um comportamento, a pessoa... Olha, eu coloquei o gatilho de poder, a pessoa parou de responder como ela sempre respondia. Mudou, alguma coisa mudou. Tem alguma coisa aí. Então você começa a se estimular, né? Pergunta não tem, só mais curiosidade de assistir os próximos. Tá bom, Thiago. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa para rolar, tem muito instrumento que eu ainda não apresentei para vocês que está em desenvolvimento, tem coisa para o curso pago que eu vou passar um pouco no gratuito também, novos exercícios, novas coisinhas, é tudo recurso para você ir fazendo e ir percebendo na sua experiência. Você é o participante, você é o cientista, você não está à parte, não tem uma pessoa no alto do conhecimento querendo falar, olha, isto é a verdade. Não. Tem uma coisa prática, um instrumento que está sendo compartilhado com vocês pela experiência, através de uma experiência real, em loco, para vocês tentarem reproduzir do jeito de vocês, para vocês verem. Porque tem gente que, a natureza é muito única, tudo é único. Então tem muita gente que passa as coisas como se fosse regra geral do mundo todo. Desculpa, né? E por isso que causa frustração, porque cada um está num caminho, cada um está num processo, cada um está num nível, cada um está numa coisa. Tem que ser honesto, né? Pessoa, esta é a fórmula para enriquecer. Você imagina fazer tudo sem saber essas coisas que a gente explica aqui. É horroroso. Por isso que causa frustração. Um monte de coisa acontecendo, um monte de sombra aparecendo na frente da pessoa, sendo projetada porque são as questões que ela não resolveu. Né? Vou repetir umas coisinhas que o Calunga falou, não custa nada, né, gente? Por que a vida faz isso? Porque tem a ilusão da separação. E quanto mais camada... Eu vou complementar, vai acabar virando uma aula, que se foda, né? Eu gosto de falar, então paciência. Quanto mais camada de sombra, quanto mais dificuldade, maior é a ilusão, concorda? Porque se tem uma viagem para você se reunir, entre aspas, com o todo, se você expressar a potência do todo ainda na encarnação, então existem camadas de ilusão, sombra, que você, como projetor de realidade, colocou no seu caminho achando que você tinha que pagar um pecado, por exemplo, achando que você tinha que comer o pão que o diabo amassou para conquistar coisas, que isso está ligado com o paradigma, ligado com a ideia do sacrifício para merecer. Perfeito? Então, quanto mais sombra, mais longe você está desse todo, desse potencial. Ou seja, vem com o tio Marco. Quanto mais problemático que você for, mais pobreminha, mais pobrinho, mais sentindo um rato no universo, mais você está longe da realização do seu espírito na matéria. Pobreza é coisa bonita? Se você tem o potencial do todo aqui, ou seja, quanto mais ilusão, quanto mais dificuldade na vida, quanto mais... Então, pobreza não é coisa boa. Não é de se admirar. Entendeu? Por isso que houve uma reversão toda nos valores, paradigma vem para reverter tudo, que é porque é o seguinte,
Eu fiz uma pergunta numa live, vou fazer essa pergunta para vocês de novo. Se você soubesse voar, levitar, fazer aparecer comida, você ia ser um escravo? Você ia? Então, o medo das pessoas, vamos colocar assim, manifestarem coisas, na verdade é um medo de um desmantelamento de todo um sistema que depende de pessoas acharem que elas não são nada. Essa que é a verdade, né? Então, houve toda uma engenharia lá atrás que é para todo mundo nem pensar em sequer que tem outras capacidades, que tem um monte de coisa que está escondido dentro da gente, entendeu? Mas é normal, é o RPG daqui, é o jogo da vida, não tem problema, a gente não combate nada nem ninguém, certo? A gente só fala assim, você é importante, você precisa olhar para você sentir, né? Deixa eu ver aqui, essa ideia de paradigma de só conquistamos as coisas com trabalho duro é real, tenho isso em mim. Então, Thiago, e assim, e o que é que a gente faz aqui, né? Tem umas técnicas para falar assim, nada disso, tá tudo ao contrário, de ponta cabeça, se confirma, é autoconfirmativo, Thiago? Porque assim, você olha em volta, tem um monte de modelo, um monte de gente se ralando, e tem premiados, que é a lógica, porque cada um tem uma crença dentro. Acompanha comigo, Thiago, você vai entender direitinho. Porque aí, o autoconfirmativo explica a variação do modelo. Mas tem gente que rala pra caralho e não consegue nada. Porque tem dentro dela crenças de hiperdificuldade, ou de falta de merecimento, ou de fatores que a pessoa mesmo programou no astral, falando assim, não, eu vou ser um pobre. Mas por que a pessoa faria isso, Thiago? Simplesmente porque ela acha que em outra oportunidade, em outra vida, ou em outra dimensão, que ela não sabe, tá? Porque as suas versões dimensionais, elas se somam, tanto as coisas ruins quanto as boas. Um interfere no outro, então de repente ela tem um sentimento de falta muito grande com a criação. Então eu vou caminhar nessa existência aqui, nessa próxima experiência, para valorizar tal coisa, eu não vou tê-la. Aí eu faço todo um quiprocó para eu me ferrar aqui, porque eu acho que eu não mereço. De outro lado, tem outra pessoa que pensa assim, eu vou me esforçar muito, porque através de um grande esforço, de ralar, né, pra caramba, aí eu vou consegue. Tem umas variações de crenças e outros fatores que estão dentro de cada pessoa que justificam o percurso. Só que tem uma coisa em comum, o paradigma, os modelões que a gente fala aqui e a coisa da natureza que ninguém fala, que é autoconfirmativo. E a crença vai para fora e começa a se espalhar em outras situações da vida da pessoa, não só em uma só, para confirmar os valores internos. Sacou? Então, por que a gente fala vai devagar e vai mudando aos poucos? Para você perceber aos poucos, com consciência, o quanto é verdadeiro o negócio da autoconfirmação. O quanto essa simulação é real. O quanto o seu passado lá atrás, que você achou que dinheiro era coisa de bandido, coisa de vilão, a gente brinca aqui, mas não é brincadeira. Pode ver, todo vilão de filme, de série, né, coisa do passado, por exemplo, antes tinha, a novela era muito forte, né? Hoje em dia é dorama. Sempre o cara é rico e mal. Você vai querer ser mal na vista dos outros? Porque tem uma moral geral, tem um quadro no fundo lá que faz a forma, cobrando de você satisfação para os outros. Sacanagem, né? Por quê? Porque tem a criancinha, a criancinha é sacana, ela quer ser bonitinha, ela quer ser aceita pelos outros. Então tem um impulso nosso de querer se aglutinar, se agrupar num grupo de pessoas, porque a personalidade se sente muito ameaçada. Valores do paradigma, estresse, luta da sobrevivência. Então tem gatilhos internos que nos movem na direção de um grupo, porque foi muito assustado. Né? Você é só um rato pelado no universo, de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Né? Então essas coisas interferem no nosso comportamento sem que a gente perceba. Por isso que a gente vai falando assim, níveis de consciência, vai mergulhando, vai mudando, vai você sentindo e vai você percebendo o cenário, porque isso é coisa pra gente forte.
Imagina você perceber que você pisou na bola com você, entre aspas, não tem nada de errado, tá, gente? Mas a gente vai abrindo a consciência e percebendo o nosso papel aqui. Mas não é uma coisa pra gente fraca. Fala assim, puxa, eu tinha o poder na minha mão, enfiei na minha, né? Fala palavrão, não. Mas por quê? Porque fui induzido pelo cenário, induzido a esquecer quem eu fui e quem eu sou pelo cenário. Então, essa separação do todo e da personalidade pequena, na expressão de uma potência maior, por exemplo, autocura, outras coisas assim, que de repente falam, puxa, eu sou um fenômeno absurdo. Né? Eu tenho que falar dessas coisas para fazer você entender que você só vai entrar em comunhão com essa energia, né? É um exemplo. Só vai entrar em comunhão com essa energia quando você entender que você é essa energia. E quanto mais barreira você tem, quanto mais dificuldade, quanto mais pobreza, quanto mais uma visão tacanha do mundo, da realidade, você está longe dessa energia. Quando você pensa que você está, eu sou sacrifício, coisa de religioso, né? Porque religião e Estado, no passado, andaram de mãos dadas. E você acha que é à toa? É claro que não, né? Porque se eu vou repetir para você, se você começa a flutuar, levitar, fazer comida aparecer, você vai trabalhar numa coisa que você não gosta? Acho difícil, né? Se você perceber quem você é, começar a fazer coisa que ninguém explica, ver coisa que ninguém explica, então é isto, né? É muito louco, é sacanagem, né? Basicamente tudo depende da crença que temos dentro da nossa consciência. A crença molda a realidade. Isso, Thiago, crença a gente chama assim, de linha de programação, né? Só que é um fenômeno natural, uma coisa de desvalor, é uma sombra sua que te afasta dessa consciência maior, que você programou, você colocou, você acreditou, você se impressionou. Você, todos nós, né? Estou falando porque você fez a pergunta, mas você olha em volta, por exemplo, tem um monte de gente problemática. Aí você fala assim, é normal ter problema, é normal cair pelas tabelas, é normal pegar resfriado, é normal a virose, é normal um monte de porcaria negativa. Então, você, ao se impressionar, ao se abastecer, ao se deixar levar pelo entorno e classificar isso como uma coisa normal, a média, é assim mesmo. O ser humano é isto. Você passa a crer em você que você também é isto. E aí começa a espalhar de diversas formas. Se você acha que você é um menino feio, que não merece as coisas, então vai vir relacionamentos de desmerecimento, poucas oportunidades, falta de reconhecimento no trabalho, se espalha de diversas maneiras. A natureza, ela não faz isso de sacanagem, só que ela faz isso no jogo da consciência. No retorno da potência de quem você é, você ainda tem esses obstáculos no seu caminho. As sombras, que a gente coloca através das crenças. Quando você vai trabalhando crença, enfrentando medo, saindo do jogo, usando estratégias, a mesma estratégia que usou para estragar, que é pum, 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 né, que o Calunga falou na última aula, a gente faz o contrário. Não, a gente é tudo, a gente é tudo, a gente é tudo. E vai tirando porcaria, vai tirando porcaria. E vai experimentando no dia a dia, vai ficando no agora, sem olhar para o passado, sem lamentar o que foi, sem botar culpado, entendeu? Os pais, a família, a tradição, o sistema, eles fazem assim mesmo. Não tem que botar culpado, não tem que brigar com ninguém, porque tudo que você dá atenção cresce, e quando você começa a ficar resmungante na mente por tudo que você viveu, por causa dessa ignorância geral, você começa a fazer isso daí, ganhar força de novo na sua vida. Olha que merda, nem reclamar direito a gente pode. Sacanagem. É a verdade, viu, gente? É a verdade. É tão delicado, e só tem um jeito, testando. Deixa eu rolar a mais para ver se tem pergunta. Se tiver pergunta, faça aí, vamos interagir, né? Conversar um pouquinho. O universo é um espelho do que somos interiormente. Como mudar essa linha de programação? Tiago, é o espelho. A gente gosta de falar de outras maneirinhas aqui. É um espelho, mas é um espelho natural. Ele não é lógico. Esse aqui é o problema. Olha uma desgraça isso. Não tem a lógica que a gente... 1 mais 1 é 2. Por isso que aquela pessoa fez aquilo. Não. Se espalha de maneira criativa no ambiente. Por isso que a gente usa o observador, que responde a segunda parte da sua pergunta.
como mudar essa linha de programação. Primeiro, percebendo que existe um passado, existem pessoas que te programaram, um sistema que fica dia e noite jogando merda na sua cara através dos aparelhos, das crenças, das conversinhas besta, daquilo que parece que não é nada, que é inocente, da propaganda, das cores gritantes para te tratar feito um retardado. Entendeu? É muita informação falando, ó, você não é nada, a gripe vai te pegar, ó, a nova virose, cuidado com o governo. Tem multidimensionalidade, Thiago. Mas ela não vai mostrar suas caras, né, se nós não formos diferentes na nossa vida. Não vai ter um grande rompimento de realidade na sua realidade se você é o mesmo. Você nem está preparado, você, eu, qualquer outra pessoa, preparado para uma nova realidade se a sua realidade interior é sempre a mesma. E se você é o projetor de realidade junto com a força da natureza da vida, as capacidades estão dentro de você, se você não mexe nisso e fica padronizado, feito bolo estragado na forma de bolo, no Fordismo dos trouxas... Eu falo assim, mas é para brincar, tá? Se você é igual a muitas pessoas, que diferença vai fazer? Como que a realidade vai mudar? Como que a multidimensionalidade vai se expressar diferente se um está confirmando o outro? Autoconfirmativo. Mas o pensamento padronizado, a maneira padronizada de viver, o que ela faz? Produz uma grande quantidade de indivíduos autoconfirmando na negatividade. Olha que beleza. Por isso que seu vizinho, seus amigos, seus parentes têm sempre a mesma visão. As coisas não mudam, vivem sempre na mesma realidade. Não existe brecha criativa. Não existe aquele negócio de falar assim, eu vou me apostar em mim, vai dar tudo certo. Tal. Por quê? Porque em volta tem um monte de papagaio de pirata falando assim, olha, vai dar tudo errado. Cuidado com o governo, os preços não param de subir. Ai, que porcaria. Impedindo você de acreditar que você é essa luz. E nas suas atitudes no dia a dia, ao invés de você, na profundidade, na experiência e na inteligência, ir tirando as marcas das sombras, da personalidadezinha que você pensa que você é, e começar a prestar atenção na potência que você é, através das atitudes, através das escolhas do agora, não. Fica um monte de gente em volta tentando te contaminar para você agir igual a eles. Como é que vai ser um resultado diferente se você age igual a eles? Se os seus sentimentos são igual aos deles? Se você é o mesmo sempre, todo dia igual? Não tem brecha, a natureza que está na sua mão não vai fazer diferente porque você não faz diferente com você. Entendeu? Você, todos nós, eu estou dando um geral, eu estou dando aula, né? Acabou, né? Tem live às 8 horas, mas estou dando aula. Ui, inferno. O cara gosta de falar, né? Fazer o quê? Então, como quebrar? Gatilho de poder, tá? É a pausa, é o reconhecimento. Puxa, eu estou viajando na maionese. Tem recurso na natureza, tem multidimensionalidade, o poder está comigo. Se eu não parar o jeito que eu sou, eu não vou descobrir. Não vai descobrir, pode fazer o que você quiser. Pode dar pulo para 3 pulinhos para São Longuinho, botar a frequência de não sei o que, o cristal de não sei o que lá, a aguinha, fazer o ponoponononô, um monte de besteira, um monte de porcaria que não te leva para lugar nenhum, desculpa falar assim, tá? Eu mesmo já passei por essas coisas, tá? Então eu tô falando com conhecimento de causa. Se você não fizer isso, não parar de ser quem você é para experimentar, mas não como rejeição, eu sou um porcaria, então eu tenho que parar. Não! Tá tudo certo na natureza, foi sua experiência, seu eu superior que te trouxe até aqui, não é para criticar. Por isso que a gente fala, faça uma experiência. Usa o gatilho de poder, usa as coisinhas que a gente dá aqui, como uma experiência, não como uma crítica ao que você foi e tudo que você sofreu, porque tudo que você dá atenção, cresce. Na hora que você resmungou, volta tudo. Você está dizendo para você mesmo, tudo que eu passei, manda em mim. É relevante. Ou seja, você não vai mudar outra vez, só porque a mente fica resmungando. Por isso que a gente bate na tecla. Gatilho de poder, observador, observador, observador. É 0, 0. Não vou resmungar, vou parar com esse padrão. Para quê? Para a vida começar a enxergar em você um espaço criativo para mostrar para você, através da sua própria energia, que quando você tira a energia daquilo que você não se identifica mais,
aquela sombra que está aparecendo, aquela dificuldade, aquela pessoa ruim, aquele chefe que te persegue, aquelas porcaria que estão em volta, começa de repente a mudar sem que você não faça nada, sem que você seja igual. Aí você vai entendendo o sistema de funcionamento natural, né? Um jeito que a gente entrega para vocês, uma metodologia, para você ser uma testemunha participativa, para você falar, puxa, será que isso é verdade? Porra, então a coisa está na minha mão. Se eu parar de ser uma vítima e de repente fizer isso, de repente, será que alguma coisa muda? Tenta, né? Então, o gatilho de poder é essa pausa para mudar a linha de programação. Para você entender que tudo que o pessoal fala no holismo, né? De falar assim, eu sou um com todo, eu sou energia, sou poder, sou luz. Isso precisa vir para o uso diário. Se você ficar repetindo o padrão de quem você pensa que você é, através dos seus comportamentos, das suas escolhas, das suas crenças, sem dar chance para a multidimensionalidade se expressar, isso não vai mudar. Não adianta. Não vai mudar. E por isso que acontece um monte de frustração, um monte de gente que entra em trabalho, fica puto da vida, compra um curso, faz um monte de... Por quê? Porque as crenças internas estão lá interferindo. A pessoa ainda não mexeu, não entendeu a linguagem da vida. Não é de sacanagem. A sombra, ela está ali porque você colocou, sem saber, na inocência, e está te afastando dessa potência. Então, cada vez que você saca uma sombra, uma dificuldade com um outro olhar, na verdade, você está mudando a maneira e a sua relação de ver com a vida e falar, não, peraí, isso aqui está me impedindo de chegar no meu poder. Não é para me agredir, não é para me sacanear, é porque a energia da vida está querendo me mostrar, olha, tem um obstáculo aqui, resolve esse bagulho, tira isso da frente. Observador, observador, e o negócio vai murchando, murchando. Você para de agir, de abastecer o negócio com a sua própria energia. Sacou? Enfim, deixa eu ver se tem mais pergunta. Se tiver pergunta, faz. Análise crítica de alguns produtos. Enfim, eu não sei do que você está falando, tá, amigo? Análise crítica. Boas palavras, diretamente. Bom, não sei do que você está falando. Não preocupe-se com a minha... tá. Enfim, na minha linha de tempo de evolução, eu estou na parte do... Então, Thiago, mas você entende a complexidade das coisas? Tem muita coisa, o pessoal não explica, não entende. Qual que é a função da sombra? A sombra nada mais é do que um reflexo daquilo que te afasta da potência, te afasta daquele todo, daquilo que você... Sabe, que a gente fala assim, puxa, será que eu consigo um dia levitar? Né? Eu estou indo para extremos, mas assim, é muito bom você ter uma vida mais fluida, menos problema. Ou que tenham problemas que você não reaja mais como antes. Porque a pessoa quando começa a resmungar, a ficar puta, não sei, aonde que ela aprendeu isso? E que tipo de postura é essa? Qual é a mensagem que você está dando para a sua própria energia? Se aquilo mobiliza você e você não trata com frieza, você está dizendo, isso aqui me machuca, isso aqui é importante, isso aqui mexe comigo, isso aqui me tira do meu centro. Entende? Então, e assim, não é para ser santo, porque você fazendo isso, você precisa ter pele, precisa ter barreira, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo aqui e nem sabem o que estão fazendo com elas. Então, quando vem uma pessoa na sua direção te dar uma bufetada, uma agressão, que é para isso que o Ho'oponopono serve, falta a compreensão do que aquilo quer dizer para você e como aquilo é uma projeção sua. Entende? Sacou? Então, o nosso processo aqui é uma condução mais profunda e detalhada e esquemática, de tal forma que você entenda o que você está fazendo com você e você, na sua curiosidade, vai usando do seu jeitinho para perceber se tem efeito do lado de fora e dentro de você. De uma maneira inteligente, de uma maneira participativa, de uma maneira de bom senso, te falando, olha, use sempre o seu bom senso, não joga fora, tá? Não precisa combater o que foi, não precisa combater o que você é, não precisa nada disso. Porque está tudo certo, a natureza não erra, não cabe crítica, mas é que você precisa, né, todos nós, a gente precisa entender que existe sim um sistema, existe sim uma coisa de um propósito, né?
E que tá tudo bem, faz parte da natureza, inclusive, né? Inclusive aqueles que todo mundo xinga, que todo mundo fica dando energia, né? Trazendo para a própria realidade, as coisas muito do mal, assim, as conspirações. O pessoal adora, né? Adora uma aventura, né? Uma aventura ruim, porque eles estão falando assim, olha, eles são poderosos, inteligentes, interferem na nossa vida. Precisamos salvar o planeta. Armadilha, entendeu? Sai dessa furada. Tem um monte de coisa? Tem um monte de coisa, mas se é consciência, se você entrar nesse processo aqui, você não tem que se preocupar com nada disso, com nenhuma dessas bobagens. Né? Tudo livro que eu tinha falando de besteira, de obsessor, eu joguei tudo fora porque doeu, né? Como o Calunga falou, vocês estão pegando um processo mais adiantado. E quando eu passei por essas coisas e na mediunidade fui sentindo os problemas que é acreditar nelas e o efeito que é jogar fora e falar que quem manda aqui sou eu e desaparecer, isso eu sei como funciona, entendeu? Então, nada para se preocupar, apenas para se ocupar. Eu sempre falo assim, eu brinco com a Fê, hashtag Occupy Yourself. Com o quê? Com você, com o que você ama, com aquilo que você gosta, sacou? Deixa eu rolar mais um pouquinho que eu tô falando. E se tiver mais perguntas, eu vou respondendo. Jonas, eu não tô entendendo nada, né? Mas tudo bem, deixa você aí. Não entendi. A vida vai trazendo diversas vezes a mesma situação até olharmos de uma maneira diferente. Isso, Tiago! Até a gente compreender. Só de você entender isso que eu estou falando, já é... combina o seguinte comigo, Tiago. Faz uma pesquisa nas pessoas que você também conhece, que estão nesse negócio de Ho'oponopono e tal. Pergunta para elas assim, qual que é o significado das dificuldades? Por quê? Por que as dificuldades? E deixa ela responder. A resposta que eu te dou é mais profunda, porque ela não é nem consciente. No jogo da vida, no Maya, na ilusão, na brincadeira da consciência, de subdividir ela mesma em várias sondas dimensionais para viver a aventura da vida, as sondas, a brincadeira é voltar para a potência. A brincadeira é se perder no labirinto do fauno para voltar para o todo. Então, na verdade, as sombras, as dificuldades, os problemas, a falta de prosperidade, a doença, é uma condição temporária que te separa dessa potência para que você descubra que você tem essa potência e deixe para lá essas sombras. Entendeu? Então, cada sombra que aparece, cada dificuldade que aparece, na verdade, ela carrega uma mensagem falando assim, você ainda tem essa ilusão. Você ainda tem essa ilusão. Você ainda tem essa ilusão. E ela não vai se descolar do populacho se você não se descolar do populacho. O que isso quer dizer? Que se você não fizer uma espécie de treinamento para você se tornar um monge urbano, digamos assim, e continuar ligado em rede nas pessoas, a tendência é que você não consiga se descolar do populacho e isso começa a se repetir de novo, autoconfirmativo na sua vida. Você não sai do ciclo. Está explicado. Agora, nessa explicação você consegue entender, por exemplo, porque tem situações de monge de verdade, né? Tibetanos, os caras, eles se isolam da sociedade deles, vão lá no mosteiro e tudo mais, porque na verdade eles estão cuidando de um isolamento, uma energia que de repente, então vou fazer isso, Marco, essa é a solução. Não, não é a solução. Porque quando a gente está aqui trabalhando do jeito que a gente está trabalhando aqui, se acredite, a gente está num intensivo muito mais forte do que está estando isolado, né? E ainda mais tendo trabalho para te esclarecer. As pessoas não compreendem a função das coisas. E tem o fundo que faz a forma. Tem muita coisa de religião, vou repetir isso que é importante. Quem está fazendo o que você está fazendo aqui com a gente, olha do lado de fora, olha você do lado de fora, te testemunha do lado de fora e não sabe o que você está fazendo com você. Então confunde, começa a querer te ofender, começa a falar, agora você quer virar santo? Então você vai ficar alienado. Começa a querer provocar o quê? O ego. Para quê? Para você dar explicação. Por quê? Porque a criança interior está machucada e quer ser aceita. Aí você abre a sua boca e vai tentar explicar. Aí eles pegam e ligam para o SAMU. Ai. É muito engraçado, né?
Rosa, a Rosa perguntou assim, ó, você falou em propósito. Como posso descobrir isso? Isso é uma ideia que quase saiu da minha boca numa outra aula e não saiu. Propósito, para mim, dentro da minha vivência, é eu me descolar da porcaria e descobrir o que faz bater meu coração. Quando a gente entra no paradigma, a gente entra na falta. Para resumir, lutar pela vida. Muitas pessoas, tem poucas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar no que gosta, né? No que ama, no que faz bater o coração, nem vê o tempo passar. Eu estou aqui falando com vocês faz quase 1 hora já e eu nem sinto o tempo passar. Se me deixar, eu falo aqui até às 8 horas da noite. Né? Respondo pergunta, vou dando aula. Propósito é o que faz o tempo passar e você nem vê. E para descobrir o seu propósito, na minha opinião humilde, você tem que descobrir quem você é. Você tem que descobrir que você não é o que te contaram. Que você não é rosa. Você é rosa com a natureza da vida, junto com as sombras, as coisas, as ilusões que você, como projetor de realidade, colocou como um obstáculo no jogo da consciência e da vida para voltar para a sua origem, para voltar a caminhar nessa holografia 3D, entre aspas, tendo consciência todo dia de que você é energia, você é força, você é luz, você não é religioso, você respeita a sua energia, você tem pele para deixar, porque tem níveis de consciência. As pessoas que estão no nível muito baixo, o pessoal quer te carregar, é a existência do marketing. Olha, isto é que é a realidade, venha comigo, seja igual a mim, seja igual a mim, seja igual a mim. Então você acaba sendo carregado por essas pessoas para um tipo de realidade onde a falta é muito grande. E aí você acaba fazendo da sua vida algo para viver, para sobreviver e não para viver. E não para ter um contato de qualidade com a vida e descobrir seus potenciais, sua energia, sua força, se colocar na vida. Então é um trabalho de muita firmeza em você. Para você descobrir o seu propósito, na minha opinião, você tem que descobrir quem você é. E você não é rosa. Você é rosa junto com o todo. Você é Deus. Você é o todo, você é Deus. Você só viveu as coisas, as dificuldades, as doenças, né? Especialmente doença que não nasceu com ela. Por quê? Porque acreditou no paradigma, acreditou nos modelos, no papai, na mamãe, no povo inocente, dirigido, manipulado, sem saber o que estão fazendo consigo. Então o que eu faço, Marco? Tem lá o link na bio, entra, vai fazendo os exercícios, vai se isolando um pouco para tentar sentir se o que a gente está falando aqui é verdadeiro. Tentar sentir se é verdadeiro. A própria energia, a sua própria natureza vai te mostrar. Não é o Marco, não é o Calunga, não é o Zé, não é o Luiz, não é a Verônica. As técnicas são disponibilizadas aqui para você conduzir o seu processo com a nossa ideia, com o nosso, nosso processo, nossa técnica, e você vai sentindo, a vida vai te mostrar. Não tem saída. Quando você começa a ficar diferente, a vida olha para você, seu eu superior, e fala, peraí, tá desconectando de porcaria, vou indicar para essa pessoa, vou mostrar para ela. Aí começa a mudar. Propósito é aquilo que faz o coração bater sem o tempo passar. Para mim. Tá bom? Rosa. Porque eu estou numa fase da minha vida em muitas coisas. Para mim que não fazem sentido. Entendi, Rosa. Entendi. Começa a sair fora. Começa a sair fora. Ainda é muito difícil ativar o observador. Como posso fazer isso de uma forma mais prática? Olha, Ive, acho que é Ive, né? Então, olha, é difícil mesmo. É um desafio, porque a mente foi educada para tentar interferir, para falar. É um desafio. Desculpa, eu não encontro outra maneira mais fácil, a não ser observar o desafio, perceber que ele existe e, de propósito, observador, até que a mente comece a acalmar. No começo é mais difícil, viu, Ivi? É mais difícil mesmo, é normal, porque você ficou anos treinando para interferir, para falar, para reabastecer a sua realidade das mesmas reações, baseadas nos mesmos sentimentos, baseadas nas mesmas sombras, nas mesmas faltas, nos mesmos machucados que dirigem a criança, que dirige a vida do adulto. Olha que é um jogo de dominó. Quando você entra com o observador, você está falando, parou, chega.
Chega de ser manipulado. Chega de deixar fazer minha energia, fazer estrago comigo mesmo, quando eu respondo para o lado de fora sem saber o que eu estou fazendo. Então no começo é mais difícil, mas com o uso constante vai ser mais rápido, vai ser mais rápido, vai ser mais rápido. Uma hora não vai dar trabalho nenhum, você vai falar 2, 3, 4 vezes, acabou. Aí o sentimento vai ter passado, entendeu? Mas no começo é mais difícil, porque a gente está habituado e viciado num padrão comportamental de como a gente é. E aí é complicado, né? De uma maneira leiga, somos transportados de realidade através do que somos e do que acreditamos? Isso. Exatamente, Thiago. Só que é um fenômeno natural, não cabe na nossa cabecinha 1 mais 1 é 2. Por isso que eu falo assim, chega, para de tentar entender, faz, bota assim, ó, cientista da consciência, você é o cientista. Você não está falando para o Marco, puxa Marco, você falou a verdade, e nem está falando, puxa Marco, você falou a mentira. Cientista, neutro, vamos ver onde vai dar? Será que é assim mesmo? Será que o pessoal está louco? Eu comprei um monte de livro e está tudo incompleto, tudo doido. Será? Será que o Marco é louco ou o resto é louco e eu achei a saída do hospício? Entendeu? Faz uma experiência. Vamos ver, será que dá certo? Eu vou ficar uma semana assim, mas tem que fazer com consciência. Por isso que a gente fala com consciência, entendeu? Você não está virando um monge urbano de trouxa. Não. Tem uma conexão em rede que você está sentindo os outros. É a sua mediunidade, viu? Você está passando mal pelas tabelas, caindo pelas tabelas, achando que foi a comida que você comeu, foi alguma coisa que aconteceu. Ai, não, você está sentindo os outros. Está sentindo os outros. Então, você tem que falar assim, ó, ele lá, eu aqui. Ele lá, eu aqui. Fora. E em mim, só eu. E em mim, só eu. Pode falar essas coisas, entendeu? Aqui dentro só eu. Tá sentindo mal? Do nada. Por exemplo, isso é muito comum. A pessoa tá aqui, daqui a pouco, pum, uma baita dor de cabeça. É a conexão em rede. Por que atinge? Porque a crença é baixa. A crença é de fragilidade. Você não tá aqui para ficar sentindo os outros, né, depois dessa explicação. Mas acontece porque a pessoa não entende o que é a mediunidade, não entende o conceito de estar ligado em internet e viva com os outros, não sabe ordenar, não sabe que tem capacidade de olhar para si mesmo e falar, não, peraí, eu estou passando mal, eu fechar os olhinhos, ó, fecha os olhos e fala assim, não quero sentir nada nem ninguém, quem manda aqui sou eu. E fala em voz alta se puder, tá? Entra num banheiro, se esconde das pessoas, fala em voz alta, respira fundo, imagina um campo de luz em volta de você, fala, dentro de mim só eu não quero sentir nada. Ninguém, encarnado, desencarnado, multidimensional, nenhuma, entendeu? Tem que fazer essas coisas. Faça como um cientista, para você sentir, né? E aí a gente é transportado, mas a realidade não vai, ela vai fazer o seguinte, se você fizer isso tudo, aí ela vai te sinalizar. Aí ela vai te mostrar uma coisa estranha, um comportamento inesperado de alguém que você não esperava, uma oportunidade aparecendo que de repente você achou que nunca ia aparecer, os seus anúncios de internet, de coisas que você vende, que estava lá parado, começa a vender, a movimentar. Isso está acontecendo aqui, tá, gente? A gente tinha um monte de coisa para vender que estava um tempão vendendo. Daqui a pouco um negócio que começou a vender, começou a perguntar, começa a sinalizar no ambiente, do lado de fora, mudanças que você não esperava, entendeu? Mas precisa testar, né? Bom dia, boa tarde. Boa tarde já, né? Boa tarde, Zênia. Eu estou explicando um monte de coisa que me deu vontade de falar um monte de coisa, de entrar antes da live. É até bom para mim, né? Que mais? Se tiver mais perguntas aí, vamos fazendo que eu vou respondendo. Daqui a pouco eu vou desligar, porque já faz 1 hora que eu tô aqui. Daqui a pouco eu vou ficar até as 8 da noite, né? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Não tem. Entenderam? Eu vou republicar essa live porque ela dá um geralzão no trabalho, para vocês poderem estudar, fazer pergunta. Eu vou voltar, Claudinei, à noite tem um tema novo para a gente trabalhar, com outros exercícios que vão ser publicados na semana, né? Mas essa live aqui eu vou publicar de novo porque é legal, dá uma geralzão, traz uma compreensão melhor para vocês. Cara, eu não posso fazer nada, né? É louco mesmo, o negócio é diferente. Você vai olhar o que a gente fala assim, bate muito de encontro com um monte de coisa que já está aí, que você fala, olha, falaram um monte de coisa legal, ai que bonito esse livro que eu li. Eu joguei um monte de coisa fora.
Ah, vou publicar aqui, Claudinei, no próprio perfil, tá? No próprio perfil tem um monte de coisa. Aí no link da bio, ele joga para os playlists que a gente tem um canal no YouTube, tá? E ali já é um curso mais organizadinho, né? Onde que os espíritos dão palestrinha, onde que é só com o Marco, onde tinha eu e minha esposa, tem um monte de coisa no link da bio, tá? Mas aqui é um curso, né? O próprio perfil já é um curso. Não tem só shorts, tem as palestras, as aulas que a gente dá aqui também ficam aqui, os exercícios, tem aqui e tem no YouTube, né? E você vai experimentando, 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 certo? Acho que é isso, gente. Eu já falei 1 hora aqui. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguma curiosidade? Eu queria que fosse tudo diferente, é claro, eu não sou diferente de vocês, dá trabalho sim, precisa ser corajoso, o gatilho de poder no começo dá um pouco de trabalho, porque a mente fica tentando trazer você para os padrões antigos, o comportamento antigo, e é importante, porque se você é um projetor de realidade e os instrumentos estão dentro e você não aprendeu a mexer com isso, na hora que a cabeça começa a comentar, a tendência é a sua cara mudar, a sua energia mudar, você vai querer responder, você vai querer... Olha lá, pera, eu tenho que encaixar um negócio aqui porque já deu 1 hora. Aí a tela... Entendeu? Mas vale a pena. Muito obrigado. Legal, legal, Márcia. Legal que aproveitou. Legal que vocês estão... Cara, vale a pena. Vale a pena, a natureza não vai deixar vocês na mão, vai usando as técnicas, não vai deixar, a energia vai mostrar para vocês. Vai mostrar, não tem como não mostrar, é impossível não mostrar. É impossível, tá bom? Então, um bom almoço para vocês, um bom dia, né? Bota aí e faz pergunta, viu, Claudinei? Pode fazer pergunta, a gente responde. Não precisa ser nem no vídeo assim, que você, eu quero fazer uma pergunta sobre aquele vídeo. Não precisa. Passou uma coisa, uma pergunta, escreve aí, que a gente dá um jeito de responder. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até às 8 da noite aqui no TikTok. Tá bom? Até breve. Tchau, tchau. Vou republicar, vou ver se eu republico ainda hoje, tá? Aí, se vocês quiserem, se não, amanhã junto com o exercício novo, tá? Márcia, legal, legal, e assim, último recado, que a Márcia falou que ela tá botando muita coisa em prática e tem muita coisa mudando. Quando acontecer uma coisa legal, eu peço, compartilha com o canal, com as pessoas aqui, porque é bacana, entendeu? É uma rede que vai se abastecendo das próprias experiências. Do lado de fora não tem. Do lado de fora eles ficam, porcaria, você é uma porcaria, você não tem poder, você é fraco, você é doente, e é noite e dia. Então a gente aqui, por isso que eu falo pra gente compartilhar, tá, gente? Não é só porque vai favorecer o trabalho, claro que favorece, eu não sou inocente nem vocês, mas também tem uma coisa assim, puxa, aconteceu isso comigo, puxa, aconteceu comigo também, puxa, eu consegui mudar uma situação. Um vai tentando estimular o outro a perceber os detalhes, as nuances do trabalho. E uma pessoa acaba ajudando a outra quando fala assim, puxa, eu fiz isso e deu certo. Olha que legal. Então você acaba estimulando quem está aqui. E é legal porque você está vindo para um lugar que é o nosso clube, né? É o nosso clube. A gente tem que se abastecer da gente mesmo. O trabalho tem que se abastecer de si próprio. Porque fora não tem não. Fora é assim, todo mundo tem poder e você é só um rato na galáxia. Né? Os obsessores vão te pegar, os ET vão te pegar, os Bilderberg vão te pegar, a conspiração vai te pegar, todo mundo vai te pegar, como se você fosse nada. E você é tudo. Inferno. Aí eu dando aula de novo, desgraça. Eu não consigo parar. Ai, meu Deus do céu, que coisa, né? Até às 8 da noite. Até breve. Tchau, tchau.